Eu não sei se eu tô atrasada, mas tá rolando uma trend na internet da maquiagem do signo. E hoje a gente vai executar a maquiagem para você que é capricorniano ou tem ascendente em Capricórnio. Bom, eu achei essas referências aqui e é uma maquiagem, é um estilo de maquiagem que eu me identifico muito. Então, vamos ver no que vai dar. É um esfumado mais alongado, às vezes um pouco mais marcado rente à raiz dos cílios, e a gente vai tentar reproduzir aqui e criar juntos a maquiagem do capricorniano ou da pessoa que tem ascendente em Capricórnio. Bom, eu vou começar pelos olhos. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é Lara, sou maquiadora há 10 anos, voltei para o YouTube recentemente, depois de ficar 7 anos sem postar. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre maquiagem, sobre o universo da beleza, cabelo, um pouco sobre moda e um pouco sobre vida também, porque eu adoro revisitar os vídeos de vlogs de viagem, enfim, para relembrar. Então aqui a gente vai ter um pouco de tudo. Então a gente vai começar pelos olhos. Por que eu vou começar pelos olhos? Porque o olho é um pouco mais marcado e um pouco mais desenhadinho, então ele tem que ficar bem limitadinho. Corretivinho que eu estou usando da Mascavo para preparar a pálpebra, minha sobrancelha já estava laminada. Eu usei o gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose. Ó, eu havia usado esse gelzinho de sobrancelhas. Tá, preparado a nossa pálpebra com o corretivo, a gente vai começar a fazer um esfumado marronzinho. E para isso eu vou usar essa paletinha da Candice Berenice e a gente vai lá na última parte da paleta para a gente pegar uma sombra marrom. A gente vai usar esta aqui, ó. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou pegar essa sombra e vou depositar aqui no cantinho externo do olho, abaixo do côncavo. Eu percebi nas minhas pesquisas dessa maquiagem, desse estilo de maquiagem, que são subtons mais frios. Mas, no meu caso, eu não vou seguir tanto essa linha. Eu vou fazer bem um mix mesmo de cores. Então, eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo, dando batidinhas. E essas batidinhas já vão me ajudar a esfumar. Percebam que eu estou pegando aqui, ó, na pontinha do pincel. Eu queria mesmo entender essa trend, a galera copiando as maquiagens e se inspirando, enfim, nos signos. Não entendi muito, devo estar atrasada, muito atrasada nisso, mas chegou pra mim agora. E mesmo sem entender muito, a maquiagem do Capricórnio combina muito com o que eu gosto, sabe? Não sei explicar. Mas eu também gostei muito das inspirações de maquiagem para quem tem o ascendente em Gêmeos. São maquiagens belíssimas, coloridas, enfim. Então, como maquiadora, eu também gostei muito. Mas de estilo de maquiagem, essa capricorniana é babado. É meu número. Apliquei no cantinho externo dos dois olhos. E agora vou usar uma sombra, um marronzinho um pouquinho mais quente também da paleta aqui, ó. Este aqui, para ajudar a esfumar. Então vou pegar só um pouquinho e aí vou aplicar também por cima, dando batidinhas. Vou pegar agora um espelhinho para ver um pouquinho mais de perto, porque precisa de muita precisão. Então eu pego um pouquinho da sombra, dou batidinhas por cima e vou trazendo um pouquinho para fora, porque essa maquiagem é um pouco mais alongada. Não vou me preocupar tanto em vir para fora agora, porque a gente não tá com a pele pronta. Depois vou dar este acabamento quando finalizarmos a pele. Ó, então eu dou batidinhas por cima e trago para fora. Por cima e trago para fora. É como se eu estivesse fazendo tudo na diagonal. A única coisa que a gente trouxe um pouquinho mais para dentro foi o primeiro tom de marrom. Outro ponto que eu percebi também é que as referências da maquiagem são completamente mates. Mas eu particularmente gosto muito de um brilho. Mas respeitando as referências, a gente vai fazer hoje a maquiagem inteiramente mate. É uma coisa que tá voltando muito, né? O mate. Para quem gosta do brilho, a mão chega a dar uma coçadinha. Mas a gente vai seguindo aí as referências que a gente tem. Agora, na pálpebra aqui, aonde a gente não aplicou nem o tom de marrom, eu vou vir com esse blush aqui da NARS, na cor Sex Apple. Vou usar com um pincelzinho aplicador de sombra. Peguei o blush, dou uma batidinha aqui para tirar o excesso. E aí eu vou aplicar
aqui também, ó, trazendo este blush para dentro do esfumado marrom. Mais um pouquinho, batidinhas aqui entre a transição, para ficar um esfumado perfeito. Volto com o pincelzinho de esfumar e dou uma esfumadona geral. Do outro lado, vou repetir o mesmo processo. Agora vem um detalhe mais chatinho, que é o quê? O lápis preto na linha d'água inferior, superior e rente à raiz dos cílios, para deixar esses olhos bem contornados. Então tem que ter uma paciência para fazer. Vou até apontar meu lápis, porque olha a situação. Esse lápis é da Ruby Rose, ele é um preto muito preto. Então vamos lá. Primeiramente vou passar na linha d'água inferior e superior, bem pretinho mesmo. Você pode usar um delineador em gel, você pode usar o BT Velvet também, Black, para poder fazer este processo. Então aqui, ó, conforme eu vou passando na raiz dos cílios superiores, eu também já começo a sujar a raiz dos cílios. Com a ressalva de que eu vou fazer a linha d'água superior somente até o meio do olho, assim como o esfumadinho rente à raiz dos cílios, tá? Eu vou parar por aqui, ó, como se eu estivesse fazendo um delineado. Vou fazer esse olho aqui primeiro, depois a gente faz o outro. Com um pincelzinho de precisão, o mesmo que a gente usou no outro vídeo, eu vou começar a esfumar esse risquinho que a gente fez rente à raiz dos cílios. Ó, vou fazer um vai e vem. Ai, Lara, não consigo esfumar tão bem. Pega um espelhinho menor, coloca abaixo do seu rosto, olha para baixo, e aí você vai conseguir ver a raiz dos seus cílios. E aí você pode dar uma fechadinha no olho que você está esfumando para conseguir esfumar detalhadamente. Então, ó, fiz movimento de vai e vem. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, da raiz dos cílios inferiores, ó, e trazer também para fora como se eu estivesse fazendo um delineado. Mas eu não vou puxar tanto isso aqui, porque lembra, a gente não tá com a pele pronta. Então, os acabamentos finais vão vir depois que a pele estiver pronta. Ó, com a pontinha da minha unha, pode ser um cotonete também, eu dou um acabamento, ó, como se eu estivesse fazendo mesmo um delineado. Então, daqui do finalzinho, ó, do meio pro final, batidinhas aqui bem suaves, certo? Agora a gente vai voltar com o marronzinho, o primeiro tom de marrom utilizado. Na verdade, é a mistura dos dois tons de marrons que a gente usou. Vou pegar aqui e vou dar batidinhas por cima desse lápis, que ele vai dar uma seladinha a mais. Volto com o pincel de esfumar, o nosso segundo tom de marrom, batidinhas e arrastadinhas para fora, criando um grande esfumado. Já adiantei o outro olho aqui, agora a gente vai para a parte mais chatinha, que é a hora do preto. Eu vou usar a mesma paletinha e vou usar a sombra mais preta do mundo. Cara, esse preto é muito preto. Então, com o mesmo pincelzinho de precisão, vamos pegar, tira um pouquinho do excesso. E aí, com o pretinho, eu vou olhar para baixo e dar batidinhas no mesmo lugar que estávamos esfumando o lápis preto. Batidinhas. E aí agora eu posso trazer um pouquinho para dentro do olho. Repetir o processo do outro lado. Tá vendo que já fica bem mais marcante? Pois é isso que a gente quer. Até fui demais. Eu vou ter que engrossar um pouquinho do lado de cá, porque do lado de lá eu fui demais. E maquiagem é sobre isso, tá, gente? É sobre você ter paciência e ir observando um lado, o outro, para chegar na simetria mais próxima possível. Lembrando que nunca vai ficar igual, porque nós não somos iguais. Então, assim, é chegar aproximadamente. Usa esse momento da maquiagem para relaxar. E outra coisa, não vai fazer na hora que tem que sair, não. Treina antes, ainda mais se é uma coisa que você não está acostumado a fazer. Ó, vou aproveitar para usar esse bronzer que está aqui na minha mão, que é o bronzer da Mascavo, e vou esfumar o preto. Peguei um pouquinho aqui com o pincel e dou uma leve esfumadinha, assim, mas é muito leve mesmo, tá? A mão tem que estar bem levinha. Aí isso aqui já entra no acabamento mais profissional, que é ficar atenta aos detalhes. E de esboço, a gente já tá com a maquiagem dos olhos pré-prontas. Agora vamos dar um arremate
neste olho aqui com o uso do cotonete e um pouquinho do hidratante. Pode ser o mesmo hidratante que você usou para hidratar sua pele. Vou pegar aqui, ó. Eu tô usando o Cicaplast, porque além de fazer a função limpeza que eu preciso aqui, ele vai já me ajudar a hidratar também um pouco mais abaixo dos olhos, aonde eu tenho bastante linha de expressão. Então, ó, peguei um pouquinho aqui no cotonete e aí eu vou limpar em direção à sobrancelha barra têmporas, ó. Vendo? E daqui para baixo eu dou uma limpadinha. Uso o dedo também para me ajudar nisso. Porque isso aqui vai ajudar a delimitar a sua maquiagem. Então, ó, limpa tudo que tiver de limpar agora. Viu que já deu? Olha a diferença de um lado para o outro. Deixa eu trazer o cabelo aqui para trás. Sem limpar, limpinho. Eu sempre gosto de ter um espelhinho pequeno e um espelho principal para maquiar. Na automaquiagem, e isso faz toda a diferença para você chegar numa simetria boa. Porque igual eu já disse, nunca vai ficar. Então aqui, ó, o que sobrou do hidratante, eu vou hidratar mais um pouquinho aqui abaixo dos olhos. A minha pele já estava hidratada. Então, quando eu uso o Cicaplast em si, dependendo da base que eu vou usar, eu não uso nenhum tipo de blindagem, tá? Porque eu gosto do efeito que o Cicaplast deixa na minha pele. Eu vou usar a base 36N da Mascavo. Vou aplicar aqui no dorso da minha mão. Eu já agitei ela. Essa base, ela é extremamente resistente. Então, eu coloquei 3 bumpzinhos aqui na minha mão, ó. E eu vou usar o próprio pincel também da Mascavo. Esse aqui é o 1. Então, eu começo aqui, ó. Não vou depositar tanto produto próximo da olheira ali, ó, abaixo dos olhos, porque como eu sei que eu tenho muita linha de expressão, eu não vou depositar tanto produto lá. Então, aqui, ó, trago pra cá e eu aplico dando batidinhas para essa base assentar melhor no rosto. Então, já trago também pro pescoço. Como tô de coque, já pinto aqui também um pouco da minha orelha. Do outro lado, a mesma coisa. Começo a aplicação da minha base aonde eu tenho mais manchinhas, aonde eu quero esconder essas manchinhas. Então, normalmente é sempre aqui nessa região da bochecha ou queixo, sempre é onde eu tenho mais manchinhas, de espinhas, enfim. As minhas sardinhas eu não me importo tanto, não. Eu até gosto de mantê-las. Inclusive as minhas pintas também. Sempre dou uma voltadinha com elas, uma limpezinha nas minhas pintas, porque eu sou apaixonada. Aí, como eu disse pra vocês, ó, o espelhinho pequeno sempre vai me ajudar a ver aonde eu preciso espalhar melhor a base. Se você estava pensando se comprava ou não essa base da Mascavo, vou te dizer uma coisa. Se você gosta de uma base que não é totalmente mate e também não é totalmente hidratante, a gente chama isso de soft matte, essa é a base ideal para você. Porque ela seca e fica bonita na medida, assim. Eu não sei que a Mari Saad aprontou, não. Mas essa base da Mascavo, ela é, assim, surreal de boa, assim. De resistência, de durabilidade, de espalhabilidade. É uma base muito, assim, muito boa mesmo. No entanto, que eu uso ela tanto na automaquiagem quanto nos meus atendimentos, porque ela entrega toda essa resistência que eu tô falando pra vocês. Ó, ainda sobrou produto aqui na minha mão, agora eu vou pegar, esquentar aqui com o pincel e vou dar batidinhas trazendo um pouco próximo das olheiras. Ó, com muito cuidado aonde a gente fez a limpeza. Confere se não ficou nenhum lugar sem espalhar base. E ao que tudo indica, a gente pode seguir para o próximo passo. Vou usar esse corretivo Cushion da Natura. A minha cor, se eu não me engano, é a 30N, gente, porque já acabou, apagou aqui. Mas é a 30N mesmo. Então, vou usar um pouquinho dele, porque ele vai dar uma ajudadinha, a dar uma camufladinha nas olheiras aqui. E aí, como ele é um pouco mais hidratante, ele não vai deixar craquelar o próximo corretivo que eu vou usar para iluminar. Então, com a esponjinha, com a ajuda da esponjinha, eu aplico primeiro concentrando esse produto aqui e depois eu trago ele para o restante da olheira, ó. E lembrando, ó, de fazer bem certinho conforme a gente fez esse recorte. Do outro lado a mesma coisa, concentra, leva ali.
com muita calma e paciência. Preparação de pele, o acabamento final dela depende muito da atenção que você dá. Agora eu vou vir com o corretivo damascado também na cor. Qual que é a minha cor? 35W. Ele é um pouquinho mais claro, por isso que eu preferi usar o da Natura antes. Vou aplicar aqui só no pontinho de iluminação. Aproveitar e dar uma iluminadinha aqui no topo do nariz também. Com a esponjinha também, ó, batidinhas, com muito cuidado. Eu adoro uma preparação de pele, gente. Se eu pudesse, eu ficava horas só na preparação de pele. Os conteúdos de preparação de pele também eu adoro. Todos os cursos que eu faço, eu sempre concentro muito na preparação de pele. Porque a pele, ela é 98% da nossa maquiagem. Se a pele não fica bonita, a sua maquiagem não vai ficar bonita. Então, assim, concentre e dedica um tempinho para ela. Não são técnicas absurdas. O básico bem feito já muda tudo. Eu amo, olha isso. Tô bonita, né, amor? Pode falar. Luiz tá ali balançando a cabeça. Eu amo. É bom demais. Os homens que não se maquiam, eles não entendem essa sensação de como é bom maquiar. Nossa, criar uma outra persona, né? Que existe a Lara e existe a Lara Maior, entendeu? É uma outra pessoa. Agora a gente vai pro contorno. Vou usar um pouquinho de contorno cremoso, tá? Vou usar o damascado também. Vou aplicar aqui o contorno no dorso da minha mão, ó. Normalmente eu aplico ele, retiro com uma espátula, mas não tá ao meu alcance agora, então apliquei o contorno aqui. E aí vou pegar aqui o mesmo pincel que eu usei para base, vou esquentar e esticar esse produto aqui no dorso da minha mão e vou trazer para o rosto, ó, batidinhas. Clara, onde você vai aplicar o contorno? Eu só vou aplicar o contorno só aqui, ó, só nessa região, do finalzinho da costeleta, ó, até trago o cabelinho para trás e vou aplicar aqui, ó, trazendo mais para cima do que para baixo, tá? É a mesma coisa do outro lado. É só para dar um fundinho mesmo, não precisa que fique muito contornado, não. Vou pegar o restinho que sobrou aqui, dar uma esquentadinha aqui também na testa e trazer aqui também, ó. Eu não vou criar uma nova linha, eu só vou evidenciar o meu maxilar. Então, eu passo bem em cima do ossinho mesmo. Agora, vou fazer tudo isso com o produto em pó. Eu pego aqui o produto em pó, tiro o excesso e com cuidado dou batidinhas selando tudo isso. Porque a pele tá molhada, então tem que ter bastante cuidado. Ó, vrau. Com muito cuidado, calma, paciência, amor no coração. É o seu rostinho que tá para jogo, então vai com calma. O excesso aqui no maxilar. E aí eu vou apertar o pincel sem pegar produto nenhum e também dar uma sujadinha aqui na lateral do meu nariz. Feito isso, a gente vai para a aplicação de blush. Vou usar apenas blushes em pó. Então, eu vou começar com blush dessa paletinha também da Candice Berenice, esse aqui, esse primeirinho aqui. Então, com o mesmo pincel, vou pegar e vou aplicar, ó, acima do contorno para dentro do contorno, sem medo de ser feliz, e somente nessa região. Não vou trazer tanto para dentro, igual o queimadinho de sol, que também é uma técnica que eu adoro. Não tenha medo de chegar próximo ao esfumado, tá? Não precisa ter esse medo. Essa é uma técnica de aplicação de blush contorno que funciona basicamente para 98% das pessoas. Aí lembra do blushzinho da NARS que a gente usou para fazer os olhos? Pois é, a gente vai voltar com ele agora e aplicar ele também como blush. Então, com o mesmo pincel, tiro o excesso. Ele tem mais fundo branco, então tem que ter um pouco de cuidado, tá? Ainda mais a gente, nós, pessoas de pele preta, independente de ser de pessoas de pele preta clara ou escura, tem que ter um pouco de cuidado com produtos que tenham o fundo mais esbranquiçado. Mas esse blush aqui fica lindo, ó. Eu aplico ele por cima mesmo, chegando bem pertinho do olho. Ó, aqui eu dei uma exageradinha, o fundo branco vem mais. Mas ele fica lindo. Chuchu, beleza. De iluminador, vou usar essa paletinha da Maria Mendonça com a Oceane. Vou usar esse iluminadorzinho do meio só para complementar aqui, ó, o blush. Só para dar um estourinho.
bem de leve, só uma passadinha mesmo, quase nada de iluminador. E aí, com o mesmo iluminador, eu também vou dar uma sujadinha aqui no topo do nariz, ó, bem sutil. E trago aqui também pra pontinha, que traz um charme. Gosto de passar o excessinho aqui e no queixo. Feito tudo isso, vamos para o pó. De pó, eu vou usar esse Soft Eye da LF Pro na cor média. É um pó um pouco mais claro, então também tem que ter cuidado, tá? Vou pegar na esponjinha e dar batidinhas aqui abaixo do olho, somente próximo ao nariz. Mesma coisa do outro lado, ó, somente aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu quero que dê um estourinho somente nessa parte aqui, para ficar um pouco mais claro e trazer muito essa essência das nossas referências, né? Para o restante, a gente vai usar um outro pó, que isso aqui, gente, esse pó eu não vou lembrar qual que é. É porque eu tava com uma outra embalagem e a embalagem do pó estragou. E aí eu botei nessa embalagem aqui. Eu não lembro que pó é esse, mas é um pó um pouco mais rosadinho, tá? Para quem quiser saber. Aí aqui eu vou tirar o acúmulo do restante dos olhos aqui e com a mesma esponjinha vou selar. Pego o produto, tá aqui na tampinha, vou pressionar aqui na minha mão para tirar o excesso e vou dar batidinhas aqui, selando tudo. Não me preocupo se pegar por cima do blush, não tem problema. Ó, selo tudo que há. Ó, eu selo tudo. Não vou pegar mais pó. O que tá aqui na minha mão, eu passo na esponjinha e vou selar o restante do rosto só com o que tá na esponjinha e na minha mão. Ó, pressiono. Claro, mas será que vai selar? Vai, confia. Agora, para saber se tudo tá selado, mãozinhas e confere. Se pregar, é porque tá precisando de pó. Se não pregar, não precisa. Então, eu vou pegar um pincelzinho aqui de pó e só conferir se não ficou nada para trás. O que eu acho que não aconteceu. Ó, já vou dar uma andinha aqui no cabelo para ficar bonita para vocês no vídeo. E vou fixar essa pele, umedecer ela com o Fix da Visela. É um banho mesmo, tá, gente? Enquanto a pele absorve toda essa água, a gente vai pensar nos acabamentos dos olhos. Então, vamos aplicar máscara de cílios. Vou aplicar um cílio só de cantinho, que aí é opcional. Você aplica se você quiser, se você se sentir bem. Tá? Então, máscara de cílios na parte dos cílios superiores e os cílios de cantinho. Depois a gente vem fazer a parte de baixo. Vou usar a mesma máscara da Boca Rosa, porque eu preciso acabar com essa máscara, apesar dela não ser minha favorita. Cílios aplicados, vamos para o acabamento final agora. Com o próprio bronzer que a gente usou no rosto, vou pegar aqui com um pincelzinho de precisão e a gente vai esfumar aqui, ó, rente à raiz dos cílios inferiores. Eu não apliquei máscara de cílios na raiz dos cílios inferiores, então não tem problema. Eu não apliquei e não vou aplicar, tá? Então, eu vou esfumar aqui, porque eu tô fazendo isso com o bronzer que a gente usou para contornar o rosto, para aquecer o rosto. Porque esse efeito do bronzer aqui vai suavizar um pouco os olhos, apesar de que ainda estão bem marcantes. Mas ele vai dar um efeito mais suave e complementar com toda a beleza do rosto também. Então, ó, eu faço aqui abaixo dos olhos e trago, ó, pro finalzinho aqui também, ó. Lembra que eu falei que não precisava se importar tanto com o acabamento naquela hora? Porque o acabamento tá aqui agora. Trago aqui também, ó, pro recorte bem de forma sutil, porque é agora que vai acontecer o babado. Vou voltar com o pincel de esfumar, pegar o mesmo bronzer, tiro o excesso, tira mesmo o excesso, é só para dar uma sujadinha no pincel. E aí eu vou esfumar, alongando tudo isso aqui, trazendo para fora, ó. Esfuma trazendo para fora. Esse é o acabamento final da maquiagem. E aí eu posso voltar com o pincel de pó que a gente usou para varrer o pó e ajudar a esfumar também, para, ó, alongar, ficar bem alongadão o olhar. A mesma coisa aqui do outro lado, traz pra fora. Ó, a maquiagem, conforme ela vai ficando pronta, ela já vai trazendo essa nova personalidade que a gente criou. Então, cada maquiagem que a gente faz,
É uma nova personalidade desbloqueada. Volto com o pincel de esfumar e vou dar uma última esfumadona geral nos olhos aqui, ó. Dou aquela apertadinha no olho, aquela olhadinha para baixo, para ajudar a esfumar geralzão. Se eu quero que esse início fique mais clarinho, é só voltar novamente com a sombra mais clarinha. No nosso caso aqui, o blush. Eu vou fazer isso aqui que eu quero um pouquinho mais clarinho. E nos lábios, tá assim, das referências, sempre uma coisa mais nudezinha. Então, eu vou usar esse batom aqui da Make Be, que, cadê o nome? Lacê Rosa. É aquela coleção de balé. Então, vou usar ele inteiro na boca. E aí, todas as referências dessa maquiagem que eu vi, da maquiagem das capricornianas, o batom é mais borradinho, como eu gosto. Então, vou dar uma batidinha aqui, meio desorganizada por cima. E para dar meu toque especial, também vou usar um pouco de gloss, só no centrinho. E basicamente é isso, ó. A gente esfumou, fez o esfumado todo alongado aqui. E essa é a minha versão da maquiagem das capricornianas, para você também que tem um ascendente em Capricórnio. Gostaram? É uma make fácil, só que precisa de atenção aos detalhes. A gente fez um tutorial completo de olhos e preparação de pele e eu espero que você tenha gostado.